Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra especial com todos vocês a respeito dos tempos em que nós estamos vivendo, que são tempos tão críticos e caóticos e que precisamos ter o foco nas coisas que são infinitas. Nós temos que pensar nas coisas que são imperecíveis neste exato momento em que tudo está se abalando pouco a pouco, em que tudo está sendo destruído e que nós temos que ter o foco no arrependimento, o foco no celestial a partir de agora. Sentar e avaliar e planejar a nossa eternidade. Planejar, se consertar, arrumar nossas vidas, ajustar nossas vidas espiritualmente. Se afastar dos erros. Essas são as instruções divinas do céu que foi dadas e reveladas para nós neste exato momento, que o anúncio especial seria trombeteado antes da vinda do Senhor Jesus com muito mais força. Ou seja, o rei está vindo, ele está voltando em breve. E nós temos que ter esse foco celestial, ter esse foco principalmente na base do arrependimento, na base da justiça. E eu quero começar essa mensagem de hoje falando a respeito do sangue de Jesus, que é o arrependimento. Porque o arrependimento, povo abençoado, é o sangue de Jesus. Porque somente quando o sangue de Jesus, quando entra nas nossas vidas, isso limpa o nosso coração, isso purifica a nossa mente, isso apaga o nosso pecado, as fichas sujas que está escrito lá nos livros celestiais. Passa a borracha, o sangue de Jesus passa a borracha, e nós é justificados pelo esse sangue maravilhoso que nos trouxe a reconciliação com o Pai, esse sangue maravilhoso que deu o domínio de volta para o Senhor Jesus Cristo, porque essa terra já era do maligno, mas passou a ser de Jesus Cristo porque ele foi vitorioso na cruz, quando ele derramou aquele sangue. E quando ele derramou aquele sangue, trouxe o poder agora da segurança de nós trilharmos, a segurança do caminho da santidade. E isso é um privilégio magnífico, não um direito nosso, porque nada nós é direito, porque todas as promessas da Bíblia eram para o povo de Israel. O Senhor Jesus, ele veio para o povo de Israel, para a redenção da casa de Israel. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, metade deles desobedeceram, metade deles não creram, e a casa de Israel foram incrédula, entregando ao povo romano, aos gentios, para crucificar-se Jesus. Então a redenção veio para a humanidade. A redenção veio totalmente para nos reconciliar. E isso não exclui eles, porque se eles crerem no Senhor Jesus, também eles podem ser salvos. Porque o Senhor Jesus, ele derrubou a parede da separação, que antes nós era forasteiro, isso está escrito. E agora nós somos justificados, reconciliados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. E o que nós podemos enfatizar a respeito do foco que nós temos que ter a partir desse exato momento que somos chamados para ser cristão. Quando nós somos chamados para ser cristão, nós temos que ter o foco nas coisas que são duráveis, nas coisas que vão durar para sempre, o foco celestial a partir de agora. Quebrar essa conexão com a terra, romper todas as conexões com a terra, se desfocar totalmente da terra e focar no celestial, focar naquilo que é imperecível, porque essa terra vai passar, a vontade será destruída, a vontade dos seres humanos será destruída, as concupiscências, as cobiças, os desejos, tudo será destruído. Mas a quem faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Permanecerá inabalável na presença do Senhor. Receberá a glória de Deus. A glória de Deus. Não vai ser igual a Deus, mas receberá a glória de Deus. Vai ver Deus face a face na Nova Jerusalém. É uma promessa irredutível, é uma promessa gloriosa que o Pai está colocando diante da igreja. A igreja que era chamada de seu povo, agora a igreja está amando o mundo.
Isso é inacreditável, onde nós vemos milhares de cristãos amando o mundo, colocando as suas vidas a favor desse mundo, sendo que o Senhor Jesus veio na cruz para morrer lá na cruz para te salvar desse mundo, para fazer com que agora você herde tronos com o Senhor Jesus. Há promessas magníficas dadas para a igreja que o Senhor colocou na Bíblia e que ele vai cumprir essas profecias logo aqui na frente, e que precisamos estar muito sábios a respeito dos tempos em que nós estamos vivendo e compreender a situação em que nós estamos vivendo, que são muito críticas e caóticas. O Senhor, ele está decidido de levar a sua igreja. Ele está decidido de levar a sua igreja. E isso a prova maior é as evidências que está acontecendo na terra. As evidências de Mateus 24 que está se cumprindo e que está ocorrendo já há muitos anos. Isso significa que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas as estações da Terra mudaram. A Terra já não continua sendo a mesma de 40, de 60 anos atrás. Tudo isso está apontando para o fim. Tudo isso está chamando a atenção dessa geração para o arrependimento, porque somente o arrependimento é o sangue que pode nos lavar naquele momento tão angustioso que está vindo aí. Aleluia. E que temos que focar nas promessas de Jesus Cristo e não focar nas coisas dessa terra. Não ter amor às coisas materiais dessa terra. Não amar ao outro Senhor, que é o diabo que comanda essa terra. Amar a Deus, absolutamente a Deus. Temos que amar a Deus. E essa é uma motivação maior quando ele coloca as promessas. É a motivação maior para que você possa buscar o Senhor intensamente. É a hora de buscar o reino de Deus e sua justiça. É a hora de buscar o Espírito Santo para nossas vidas. É hora de alimentar o nosso espírito para cada vez mais fortificar o nosso vaso e receber a glória de Deus. Porque nós estamos vestidos nessa carne. E essa carne não suporta o peso de glória do Senhor. É necessário fazer com que essa carne morra e todas as paixões, todos os desejos, todos os sentimentos malignos têm que desaparecer. E que tem que ser construído em nós o corpo glorioso, o corpo Cristo Jesus, agora neste exato momento, enquanto você começa a ser processado para ser o cidadão do céu. Porque a partir do momento que você torna-se um cidadão do céu, você está construindo para si mesmo um vaso para aguentar o peso de glória do Senhor, que é magnífico, que é esplendoroso. E eu quero compartilhar as escrituras, vamos comigo. Por isso nós temos que ter as perspectivas da visão do céu, o foco celestial, amar a Deus acima de todas as coisas e focar inteiramente os nossos projetos, o nosso coração, aonde a gente estiver, nós temos que estar com a nossa mente conectada ao céu e se manter em separação constante das coisas desse mundo. As coisas só vão fluir se um sumir da sua vida, se um desaparecer. As coisas só vão fluir na sua caminhada cristã se um tiver morto. Porque não tem como amar dois senhores. Não tem como cochilar em dois pensamentos. Não tem como. Porque se tiver cochilando em dois pensamentos, um com Deus e um com o mundo, é queda na hora. É queda espiritual na hora. A sua caminhada não progride. Por isso temos que alimentar totalmente só de Deus. É como fosse um casamento. Não tem como a noiva se casar com dois maridos. E se ela tentar se casar com dois maridos, no fim ela não vai ficar com nenhum. Porque ela tem que ficar presa, ela tem que casar ou com um ou com outro e decidir ponto final. Não tem como, não tem como. E o Senhor, ele tem ciúmes por nós, porque nós somos criaturas feitas por ele. Nós somos criaturas dele, as nossas almas pertencem ao Senhor, principalmente as nossas almas, que foram compradas por um preço grande, por um preço tão alto, e que precisamos honrar essa salvação tremenda que o Senhor pagou lá na cruz para não poder nos justificar. Nós não podemos estar se comprometendo com o mundo, nós não podemos estar se comprometendo com amor ao mundo. Nós temos nessa caminhada, nós temos que carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz e seguir diariamente o Senhor Jesus. Seguir o foco do reino dos céus. Ter o foco no arrependimento. Foco no arrependimento. Foco no arrependimento.
O arrependimento é crucial neste exato momento em que nós estamos. Tomar uma decisão de mudar os nossos caminhos e converter a nossa caminhada para a caminhada dos céus. Converter a nossa caminhada para andar como cidadãos do céu. Nós temos que manter o foco no celestial. Nós temos que ter o foco no arrependimento, o foco no sangue de Jesus, o foco centralizado em Cristo Jesus. Cristocêntrico e não egocêntricos. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos em Marcos. Vamos em Marcos. Vamos em Marcos. Glória a Deus. Vamos em Marcos 33. Que diz assim: E Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então os discípulos de Jesus, principalmente o líder da igreja, que é o líder da igreja, que era Pedro, foi repreendido por Senhor Jesus por não compreender as coisas de Deus. Estava lado a lado com o Senhor e não estava entendendo o real propósito, o real chamado que o Senhor tinha chamado eles para o reino de Deus, para o foco no celestial. E eles estavam achando que ia ficar nesse mundo, que ia durar as coisas deste mundo. Mas o Senhor repreendeu eles, porque as coisas de Deus nós temos que entender que é separação total deste mundo. Total deste mundo. E o que nós podemos observar no versículo 34, que diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser ser o meu aluno, precisa tomar a cruz, precisa carregar a cruz. Não é um evento único, é um evento diário, que você tem que carregar a sua cruz diariamente, negando as paixões do mundo, negando as paixões do mundo, negando todo este mundo, negando seus prazeres carnais, negando os confortos, negando a sua vida e segui-lo Jesus, ser seguidor de Jesus, receber as instruções que excede todo o entendimento e sabedoria que vem da parte do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que habita ricamente em nós. Ricamente em nós. Isso significa numa coisa, que o seu coração tem que estar centralizado no foco dos céus. A sua mente tem que estar focada, voltada, direcionada para o foco no reino dos céus. É um alerta muito grande, é um alerta muito severo, principalmente com a geração de hoje, principalmente com a geração que tem um amor forte por esse mundo, que tem um amor aprisionado, é um amor de prisão para este mundo. E que o que eles não entendem o que elas não entendem é que estão sendo enganadas. Enganadas. Então, o evangelho veio para poder destruir essa idolatria ao mundo. Destruir. E que nós somos do Senhor. As nossas almas pertencem a Ele. E nós temos que viver a vontade da natureza que o Senhor colocou dentro de nós. A natureza do Espírito de Deus. A natureza do Espírito em nossas vidas. E começar a alimentá-lo Ele a partir de agora. Começar a enriquecer o nosso coração com a palavra de Deus em nossas vidas e praticá-las e obedecê-las. O nosso entendimento tem que estar muito apurado, porque o cidadão que é do céu aguarda pela sua pátria celestial. É um chamado que os cristãos têm que entender, que tem que gemer pela sua cidade, a cidade que está lá no alto. E não misturar as duas coisas, que é um perigo muito fatal. É um perigo muito fatal.
Nós somos chamados para ser peregrinos nesta terra e não se apegar a nada nesta terra, mas apegar às coisas que são do céu. Nós temos que estar com o nosso coração no celestial. Esse é o objetivo do Pai, para que todos os cristãos agarrem a promessas que Ele vai dar para a igreja e que precisamos estar motivados, encorajados para correr a corrida da caminhada cristã e buscar a glorificação dos nossos corpos e se preparar para aquele evento único chamado o arrebatamento da igreja. Porque é o poder de Deus que irá se manifestar para arrancar aqueles que estão com o coração verticalmente sintonizado, direcionado ao reino dos céus. Esta é a arca de Cristo Jesus, aqueles que estão dentro dessa arca espiritual, numa só fé, num só batismo. Ou seja, o que eu quero enfatizar é a respeito desse foco que temos que ter. O foco no celestial. E que temos que abraçar o arrependimento, que o arrependimento é a base. O arrependimento é a limpeza em nossos corações, porque somos bombardeados dia após dia. Por quê? Porque todas as corrupções deste mundo, num horário em que nós estamos de intensas trevas, nos contamina sempre. Pelos nossos olhos, pela nossa mente, estamos bombardeados em ver outdoor, ver novela, ver essas coisas, essas porcarias do mundo. Isso nos polui. Então o arrependimento é necessário, o sangue de Jesus é necessário para nos limpar o nosso coração, para limpar a nossa vida espiritualmente, para estarmos lavados e santificados e remidos na presença do Senhor. Temos que estar santificados, temos que fazer a vontade do Senhor, que é a santificação. Aleluia. É um privilégio, é um amor tremendo que temos que ter. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor, para todo sempre, para toda a eternidade. Só Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Somente o Pai, povo abençoado, que é único de ser adorado. E que precisamos estar conectados a Ele na produção de frutos. Temos que produzir frutos para Ele, frutos dignos de arrependimento. Foco no arrependimento, foco no arrependimento, foco no arrependimento, foco no arrependimento, foco no arrependimento. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos para as escrituras de Gênesis. Vamos para o princípio. Entendemos a nossa queda quando dizem Gênesis 3. Vamos ler em Gênesis 3, que diz assim: 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aleluia. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, povo abençoado, nós vemos aqui o Senhor, ele vindo com a misericórdia e com a graça para dar para Adão. Mas Adão, ele cometeu um erro, o pecado se entronizou com ele de uma forma que ele começou a se justificar e começou a mentir. E um botar a culpa no outro. A queda foi um tão desastre que afetou toda a criação, que afetou toda a terra, que trouxe câncer, que trouxe diabetes, trouxe malária, trouxe todas essas enfermidades que nós vemos no dia de hoje, trouxe todo esse sofrimento que a terra hoje está, trouxe todas essas angústias que a terra se passa. Tudo por causa dessa queda. Tudo por causa dessa queda. E toda a criação foi afetada por esse ato de desobediência. Por esse ato irrecuperável, esse ato irreversível que fez com que Deus teve que agora destruir totalmente a sua própria criação que Ele fez, que Ele chamou de bom. Que o Pai Celestial chamou de bom a criação e agora Ele tem que destruir
por causa do pecado, por causa daquele erro que nós cometemos lá no Éden, porque nós estávamos em Adão. Isso nos mostra uma coisa, que a terra não tem restauração, ela vai ser destruída. Porque temos que apegar as coisas deste mundo, se essas coisas que nós estamos focados neste mundo será destruído nos próximos dias, e que já foi decretada a sua destruição, e que o nosso rei nos deu uma grande lição lá no monte, quando ele falou com seus discípulos a respeito das profecias que viria vir para poder vir de novo à terra, para isso e iria acontecer acontecimentos, mas ele falou lá no versículo que eu não estou lembrado, que a vontade de Deus permanece para sempre, as palavras dele não vão cair por terra, vai se cumprir. Então esse mundo já foi destruído. Porque temos que ter amor a este mundo se tem um reino glorioso esperando por nós, que tem a morada celestial que está aguardando por nós, a bendita esperança, e que ela foi conquistada por alto preço, porque Cristo Jesus nos recriou novamente, nos recriou, porque a terra já não tinha conserto, não tinha como restaurar. Então ele recriou um ser humano, ele recriou uma nova criação. Nós estamos agora sendo no processo de recriação. Nós estamos num processo de recriação, de sermos recriados. Apenas recebendo o Senhor Jesus e entrando neste processo de modificação do nosso caráter, de modificação dos nossos comportamentos. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Povo abençoado, temos essa rica e bendita esperança, temos a ressurreição, e que por meio da ressurreição a nossa fé ela é inabalável, porque aquele que crê na ressurreição, ele vai permanecer para sempre. Isso significa fazer a vontade do Senhor para permanecer nesse estado de inabalável. E a vontade do Senhor é a santificação nas nossas vidas. Está totalmente desconectado das coisas deste lugar e conectado ao Senhor a todo momento. A todo momento. E mesmo em nossos trabalhos, mesmo onde a gente for trabalhar, mesmo nas escolas em que a gente for atuar, ou no supermercado, aonde quer que esteja, mas o seu coração tem que estar sintonizado, conectado, direcionado verticalmente no céu. Porque as coisas que são dessa terra nos atrapalham, sim, mas o arrependimento está à nossa disposição para nos purificar dia após dia. Porque o sangue de Jesus, ele traz a limpeza para os nossos corações, que traz a limpeza para as nossas mentes, que faz enriquecer a nossa fé, que faz encorajarmos a viver espiritualmente. É isso que o Pai requer que nós cristãos fazer a vontade do Senhor, obedecer às vontades do Espírito. Está escrito lá em Gálatas, entre 4 e 5, para nós obedecermos à vontade do Espírito, que vamos viver e não obedecer às vontades da carne, porque a carne não pode agradar a Deus, a carne odeia Deus, a carne não gosta de Deus, a carne só pende para o pecado, a carne só pende para o mal. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre, para toda eternidade, somente Ele é digno de adoração. Aleluia, glória a Deus. Vamos para Salmo 100, que diz assim: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. O que eu quero chamar a atenção desse versículo, e o que eu quero aqui colocar ele como o centro da nossa ministração, para nós aclamarmos ao Senhor. Todos, o Senhor está pedindo a todos sem exceção. Se quiserem salvar suas almas,
do perigo que está vindo aí, do perigo que está vindo aí, do perigo da grande tribulação, do perigo da grande prova que o Senhor testará aos habitantes da terra, por meio dos juízes. E isso o Senhor vai analisar quem verdadeiramente segue o Senhor. E essa escritura quer nos mostrar o seguinte, para nós aclamarmos ao Senhor Jesus. E eu quero conectar essa escritura, esse primeiro versículo, com o versículo de Isaías, para nós buscar o Senhor enquanto nós pode achar. Para que nós aclamemos o Senhor, a todos os habitantes têm que aclamar o Senhor e pedir pelo Senhor ajuda para podermos ser processados para o reino. Processados para o reino. É hora de buscar o Senhor, é hora de buscar o Senhor enquanto Ele está na terra. Enquanto Ele está na terra e está operando milagres, prodígios, através dos milagres, está andando nessa dispensação. E eu volto a dizer que o foco celestial é o passo número 1 para nós vivermos uma vida focada no céu. E que não vai ser desmoronado, que não vai ser abalado. O foco celestial é inabalável. Nega-se a si mesmo, nega as coisas deste lugar, nega as suas paixões, negue o mundo. Fortaleça severamente, fortaleça ansiosamente nesse foco celestial, para que todos os habitantes aclamem o Senhor. Ou seja, todos precisam buscar o Senhor, todos precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O Espírito Santo para atuar em nossos corações para essa preparação muito séria, nesse evento tão único, que todo aquele que estiver escrito no livro da vida será libertado nesse dia. E a obediência é muito chave nesse processo, nesse foco celestial que temos que ter, com as nossas mentes conectadas ao céu que temos que ter. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar. Preste culto ao Senhor com alegria e entra na sua presença com cânticos alegres. Aleluia. E reconheça que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que nós podemos entender? Que o Senhor está chamando o seu povo para poder preparar para este evento único, para esse evento irreversível, por esse evento que é chamado o dia D da verdade, por esse evento que é chamado o dia da irrepreensibilidade. O Senhor está chamando o seu povo, o seu rebanho, o seu rebanho, para preparar os seus corações para a vinda do Senhor Jesus. E que neste momento, que nessa preparação, tem que estar com seu foco celestial e tem que estar prestando culto com alegria, ou seja, temos que servir o Senhor com alegria. E isso é um contraste muito grande entre que nós estamos vendo uma geração de cristãos inundada a o amor tão profundo a este mundo. E que a palavra do Senhor, os corações não penetram no coração dos cristãos, porque os corações estão sendo endurecidos. Porque uma vez que você foca os seus corações na coisa dessa terra, você se torna resistente à verdade. Você se torna resistente e ao ponto até de combater contra a verdade. E a verdade é que você renuncie tudo isso e viva somente para Deus. A verdade é que você renuncie tudo isso e reconheça que o Senhor é o nosso Deus, como está escrito em Salmo 103, versículo 3. Reconheça o Senhor nesta hora em que nós estamos vivendo, que Ele está andando na terra. E a prova disso são os aleijados andando. A prova disso é milhares de aleijados andando. Pelos os mensageiros do fim, os mensageiros de Malaquias 4:5, profetizado antes desse dia do Senhor, que será tenebroso. E que ele veio na missão de preparar a igreja, que ele veio na missão de advertir esses milhares de cristãos que estão afundados no amor ao mundo, para abandonar essa idolatria ao amor ao mundo, para abandonar essas rotinas, para abandonar tudo isso e viver centralizado em Cristo Jesus.
O Senhor não está pedindo para você abandonar a escola. O Senhor não está pedindo para você abandonar tudo, essas carreiras. Não! O Senhor está pedindo para que o Senhor seja o primeiro na sua vida. Que o Senhor está pedindo para Jesus ser o centro do seu coração, o centro do teu entendimento de tudo. E todas essas coisas que você está idolatrando, que você não quer tirar do seu coração, todas essas coisas têm que ser banidas da sua vida. E se você quiser fortalecer o seu coração, tem que estar conectado com o Senhor. Porque sem Ele é impossível. Essas coisas tornam um impedimento de você se preparar para a sua eternidade. Essas coisas te roubam a sua eternidade. Essas coisas roubam a tua preparação. Essas coisas te desfocam do reino. E isso tem que ajudar de uma forma para contribuir com sua eternidade. Se você é estudante, se você está estudando, prega o evangelho, isso colabora muito para a sua eternidade. Mas não deixar que essas coisas te dominem. Não deixar que seu coração seja dominado nas coisas deste lugar. E neste momento tão crítico que nós estamos vendo a resistência do amor ao mundo, é que nós estamos vendo o coração dos cristãos sendo perturbado pelas coisas deste lugar. Porque muitos deles, a maioria, já se enriqueceram. E acha isso como um símbolo, que isso é favor de Deus. E isso na verdade é uma armadilha, é uma cilada. E que os cristãos precisam ser advertidos, a respeito disso. Que isso está sendo uma cilada para poder te trapacear e te levar para o inferno, essas coisas. Essas riquezas, esses carros. Por isso que os mensageiros que Deus enviou naquela parábola diz que os primeiros convidados, eles não foram dignos de entrar no céu porque eles arrumaram carro, arrumaram propriedades e que eles estavam focados nessas coisas e não queriam entrar no céu. Queria ir depois. E o Senhor chamou chamou outras pessoas no lugar deles. E isso, povo abençoado, é uma resistência profunda que nós estamos vendo nessa geração, em que muitas das pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade faz com que a verdade combate contra este estilo de vida mundano, principalmente da igreja, que ela precisa acordar. A igreja que era chamada de seu povo agora está sendo o povo do mundo. Que tragédia! Aleluia, glória a Jesus. E o que eu quero colocarmos, povo abençoado, nessa escritura é a respeito do foco que temos que ter com o Senhor. O foco no celestial. A partir de agora. E começar a examinar os nossos corações para este dia tão maravilhoso. O dia único que está colocado diante de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, é uma advertência muito grave. E que precisamos preparar o nosso coração para a vinda do Senhor Jesus. O anúncio especial já foi dado. E que temos que estar atentos e vigilantes para este grande evento que pode acontecer a qualquer momento. E que nós temos que tirar esses impedimentos que podem atrapalhar a nossa caminhada, esses impedimentos que podem atrapalhar a nossa preparação, para que essas coisas não possam deixar nos dominar a respeito da preparação que está vindo. E eu volto a direcionar a respeito do foco do arrependimento. O foco na base do arrependimento. Honrar a vocação que o Senhor te chamou. Honrar a vocação que o Senhor está te chamando agora para a prática da justiça real. Louvado seja o nome do Senhor. Está compreendendo? Estamos juntos nessa mensagem. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor diz assim. Vamos lá em 1 João, no capítulo 1 João, versículo 2. Capítulo 2.
Mas vamos estacionar aqui em João. Vamos estacionar em João. Em João 1, que diz assim, uma escritura conhecida: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. O Senhor, Ele quer falar aqui nesse versículo a respeito do nosso coração. E que Ele veio morrer pelo nosso coração. O nosso coração, o Senhor Jesus comprou por alto preço. E que o nosso coração tem que ter o objetivo claro e único. Somente Deus tem que habitar nele. E que temos que ter o foco direcionado para o reino dos céus. E o que nós podemos compreender aqui é que de Gênesis até Apocalipse é foco no céu. Todas essas escrituras nos mostram em relação ao homem que tem que se preparar para entrar no reino dos céus. A Bíblia ela foi escrita para os crentes. E a Bíblia enfatiza o foco de nós termos em buscar o reino de Deus, em buscar a nossa salvação e sustentar a nossa salvação. E que temos que crer no Senhor Jesus, temos que crer no sacrifício de Jesus. Que temos que verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. E que temos que manter Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. E que temos que buscar Deus e sua justiça acima de todas as coisas. Esse é o foco que o nosso coração tem que estar centralizado nele. Mas o que deixa o nosso coração perturbado? O que deixa o nosso coração aflito? São as coisas deste lugar. São as coisas deste lugar. Pelas riquezas que nós acumulamos nessa terra, isso preocupa o nosso coração, que perturba a nossa mente. Quer seja num correio, que você pediu alguma entrega, quer seja num problema, um casamento, essas coisas, tudo aqui está relacionado a este mundo, traz perturbação ao nosso coração, traz aflição para o nosso coração. Por isso que hoje as casas são cercadas, por isso que as nossas casas é cercada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bom, povo abençoado, por causa do barulho que estava atrapalhando a live. Perdi até o... Atrapalhou até o raciocínio. Mas o que eu quero chamar a atenção é o foco celestial. E que a escritura de João 14, o Senhor Jesus deu uma advertência para a igreja. Que ele falou para os discípulos e ele falou para os crentes, os que crêem nele. E falou que somente um coração fixado na glória, na esperança bendita, somente com os corações conectados nele, um coração que não está sendo perturbado, é que ele virá buscar esse coração para habitar com ele lá nas mansões celestiais, nos aposentos que ele preparou, o lugar que ele já preparou. E que a qualquer momento ele pode buscar esse povo que está com o coração gemendo por ele, gemendo pelo céu, gemendo pela sua cidadania. Aleluia. Então eu quero desligar essa live e que amanhã nós continuaremos com essa mensagem. Eu quero trazer essa mensagem com uma ministração bem enorme. Amém. E é isso, povo abençoado. Vamos manter o nosso coração no alto. Vamos manter nas promessas do reino de Deus. Vamos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima.
Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deu 40 minutos.